15 mais 38. O Humberto tá conosco já direto de Brasília. Então vamos direto. A gente tem aqui o tempo hoje mais corrido, mas a gente tá com o Humberto Pinheiro diretamente de Brasília. Humberto, seja bem-vindo à bancada do Boca Quente, parte 2. Saudade, meu amigo, saudade mata, viu, Humberto? Todas as informações. Ixi, Humberto tá com o nome errado, viu? Tá Dom Francisco para Humberto, tem que trocar. Você virou bispo agora, viu, Humberto? Aqui Seja bem-vindo, Humberto, ao programa Boca Quente, parte 2. Boa tarde. Cartaz corrigido. Tá sem som também. Pera aí, Humberto, segura aí um pedacinho. Agora vai. Boa tarde, Humberto. Boa tarde, tá todo mundo bem por aí? Boa tarde, Ian, boa tarde, Everett. Jarismar. Jarismar. Famoso Jarismar Pereira. Charmoso e elegante. Ele chega e botou a mão na cara aqui agora. Ô, Humberto, eu já começo... O cara tá passando fome aí mesmo, Humberto? Começa logo perguntando se o Glauber tá comendo alguma coisa ou tá como aquele lá na Bahia da Transposição que ficou 60 dias amarrado lá e saiu mais gordo do que o que entrou. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acompanhei ontem o Conselho de Ética, Jarismar, e eu confesso pra você, eu nunca vi tanta gente na minha vida dentro do plenário como aquele lá. Agora, parece que você estava no sertão da Paraíba em pleno meio-dia, porque a sala era lotada, o ar-condicionado não funcionava, e muita gente por lá, né, gritando, protestando por conta da cassação do Glauber Braga. Eu passei agora, deve ter coisa de 15 minutos, em frente à sala 5 das comissões, na Câmara dos Deputados, e ele está por lá. Meio-dia teve lá uma manifestação, teve um culto ecumênico, né, em homenagem a ele, e ele disse que vai continuar com a greve de fome. Só que tem parlamentares avaliando que essa não é uma boa estratégia do deputado. Por quê? Eles acreditam o seguinte, que poderia ser um processo, poderia rodar meses aí, né, poderia levar meses para chegar ao plenário da casa, ele pode ser adiantado por conta dessa fragilidade que pode acontecer com a saúde dele, porque se ele realmente vai ficar em greve de fome, daqui a pouco ele vai estar numa situação frágil, com a sua saúde frágil. Então, parlamentares aí chamaram a atenção para esse fato de que realmente pode, inclusive, acelerar o processo de cassação no plenário por uma decisão dele. E é uma decisão radical, porque sabemos que depois de um processo dentro do Conselho de Ética, o que a pessoa pode fazer, o parlamentar, é fazer um trabalho de campo, né? E mano a mano ali, conversando com cada deputado, olha, eu não fiz, olha, eu me deu um voto de confiança. Mas ele está indo para um lado radical, que é a greve de fome. E isso sim pode acelerar a sua cassação em plenário. E vai chegar um ponto que ele vai adoecer. Então, ninguém quer isso para ninguém, né? Então, eu acho que ele foi para o lado radical, viu, Josimar? Humberto, pode falar. Está sem som o cartaz dele. Pode falar, pode concluir, pode perguntar. Pode falar, então. Ontem aqui em Brasília também aconteceu o encontro do consórcio Nordeste, né, de governadores. Eu encontrei com o governador da Paraíba, João Azevedo. Esteve presente lá o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, com quem eu conversei, e que participei um pouco ali dessa reunião, enquanto o presidente Hugo Mota estava presente. E foi uma pauta legislativa de reivindicações para o presidente da Casa, como a PEC 66, que é uma emenda, é uma PEC que trata das dívidas dos municípios e que vem sendo uma cobrança para que isso se vote o mais rápido possível. Tem a questão do imposto de renda, regionalização dos voos, né, para os municípios. Eu escutei, eu não me recordo aqui, se foi o próprio governador da Paraíba, João Azevedo, com um outro, que chegou a comentar que estava na hora de dar uma brecada nesses benefícios para as empresas de aviação, porque dava o benefício, elas começavam a voar, daqui a pouco saía do município ou deixava de voar com aquela frequência que deveria. E aí continuava lá, com o Estado lá, recebendo o incentivo do governo. Afinal de contas, ele roda para a capital, ou voa para a capital, né? Então, com esse benefício. Então, é uma coisa que chamou muita atenção, porque essa questão da regionalização desses voos regionais, nós sabemos o quanto é importante para o Nordeste e para o Norte do país.
Nós temos o exemplo da nossa Cajazeiras, que, né, tem um voo aí da Azul 3 vezes por semana, pelo menos eram 3 vezes, não sei se ainda que muitas vezes muda tão rápido as coisas que a gente muitas vezes não acompanha. Mas é algo que chamou a atenção ontem durante a reunião do consórcio Nordeste de governadores. Estava presente o governador João Azevedo, o governador da Bahia, a governadora do Rio Grande do Norte, a vice-governadora do Pernambuco, o governador do Piauí, governador de Alagoas, enfim. Tinha muitos governadores e secretários de estados para discutir toda essa questão. Então, a PEC 66, que trata dessa questão das dívidas dos municípios com a Previdência, essa questão do imposto de renda, questão da segurança pública, tudo isso foi pauta de reivindicação entregues ao presidente da Casa, Hugo Mota, que diz que fará de tudo para ajudar, porque também quer de interesse dele. Afinal de contas, ele é paraibano, é nordestino, foi o que disse o deputado e presidente Hugo Mota. Humberto, sobre Glauber, eu vou ser muito objetivo. As perguntas serem mais rápidas, que o tempo aqui com o amigo passa rápido demais. Mas que Glauber seja punido e que seja o primeiro de muitos, porque se você voltar à fita, o que esse Congresso tem, o que esse Conselho de Ética, cara, é uma vergonha. Aí perseguir só o Glauber, para mim foge do tom, mas que seja, se ele cometeu erro, que seja. Em relação à anistia, eu vejo, é uma opinião, nós estamos perdendo tempo e energia para aprovar as pautas que são importantes. O que me estranha, ou que me deixa assim sem jeito em relação à situação, é que o Bolsonaro chega a falar do próprio Silas Malafaia, e aí senta-se com o Hugo Mota, da qual discursou no domingo. As matérias dizem que ele chegou a dizer que Silas Malafaia não entendia, ou não devia falar daquela forma, que ele não sabia como funcionava o Congresso. Para mim até um tipo de... que o Silas colocou a cara a tapa, falou lá, né, em nome dele, mas enfim. Mas aí ele vem para Hugo Mota, assim, bem simpático, bem carinhoso, pedindo a anistia. E nessa história entra também o deputado que ansiou a morte de Lula e pediu desculpa, mas aí o Cabo Gilberto aqui na Paraíba disse que não, que ele era para, né, que ele estava certo. Eu sei que é uma salada aqui de questionamentos, eu queria ouvir de você como é que Brasília está vendo tudo isso. Porque a gente tem tantas brigas, entre elas essa loucura do tarifaço de Trump, e vai e volta com a China, e Jarismar quer participar também na pergunta. Deixa ele emendar, já que nós estamos faltando só 10 minutos, para ninguém fazer mais perguntas, só ele responder. Ele tem muito interesse aí por Goiás. Caiado, a campanha decola? Inclusive, Caiado ficou agora, voltou a recuperou seus direitos políticos, uma vez de que tinha uma decisão desfavorável em primeira instância, o Tribunal Regional Eleitoral reformou e liberou o Caiado. Caiado agora está apto para a disputa do pleito 2026. Agora responda as perguntas todas. Não vai responder de Caiado primeiro, não, porque eu fico sem resposta. Pois você devia começar pelo Caiado. Tá bom, mas não deixa eu esquecer, não. Vamos lá pelo Glauber, né? Eu comentei hoje com um colega que eu achei que a questão do Glauber Braga foi mais uma... Tudo bem, a gente sabe que o parlamentar tem que se comportar como qualquer ser humano, isso é natural. Você não pode sair na rua chutando todo mundo, brigando com todo mundo, metendo a mão na cara de todo mundo. E você é político. Sabe o que aconteceu com o Glauber Braga? Glauber Braga, ele entrou na pilha dessa confusão do que é a Câmara dos Deputados, do Senado Federal, o que é a política. É a mesma coisa chegar na Câmara de Vereadores aí e começar a pegar no pé de um vereador. Eu sei que o vereador aí não aguenta a pilha, não aguenta, né, brincar ou, sei lá, ir para cima dele, e ele cai na pilha e vem para cima de mim. Então é assim. Então o Glauber Braga caiu na pilha, infelizmente, porque ele poderia ter saído de boa dessa parada. E eu já vi em alguns momentos o Glauber Braga, eu acompanhando as comissões, eu sei, ele tem um sangue quente, né? E a gente observa como é que é o comportamento dele. Ele é combativo. E eu digo o seguinte, que o Glauber foi um boi de piranha, porque nós temos recentemente um caso lá no Conselho de Ética, que você muito bem lembrou, você não citou, mas você lembrou dos casos que já passaram pelo Conselho de Ética, e aqui eu cito o Janones. O Janones se livrou por uma decisão ali do relatório do bolo
de não pedir a cassação dele. E foi comprovado pela Polícia Federal, enfim, houve rachadinha e tudo mais. Por que não aplicou-se ao Janones a perda de mandato, né? E agora, por conta de apenas, aí nós vamos colocar, eu coloquei entre aspas, apenas um chute, né? Apenas um chute. O que é mais grave, um chute ou uma rachadinha? Pegar um dinheiro de um funcionário seu e embolsar. Então, se a gente for pesar, colocar na balança, a gente vai ter um resultado. Então, eu acho que o lado do Glauber Braga foi mais um sentido de um boi de piranha, porque aí nós sabemos que o próprio Boulos, que é do pessoal, que é do partido dele, deixou de pedir a cassação do Janones, porque não viu crime em ficar com o dinheiro do seu funcionário, do seu gabinete, fazendo uma rachadinha. Vamos lá tentar outra pergunta. Qual foi, Ian? Referente a Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, que já anunciou, inclusive, fez o lançamento dessa pré-candidatura à presidência da República, que tinha uma condenação em primeira instância. O Tribunal Regional Eleitoral, né, entendeu de maneira diferente, reformou a sentença em primeira instância e agora ele está apto para a disputa eleitoral. Como é que está aí o cenário? Como é que estão as articulações de Ronaldo Caiado? Todo mundo sabe, Ian, que é muito complicada a situação. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fala que é candidato, eu posso dizer que é candidato. Nós já tratamos esse assunto aqui, inclusive no programa, que ele pode ser candidato, o nome dele, inclusive, apareceu lá na urna, mas o TSE em algum momento vai dar uma decisão de que ele é candidato, enfim. Estou dizendo que existe uma decisão da Justiça que ele está inelegível. Se vai mudar ou não é outra história. Então, mas ele diz que é candidato. Então, ele é candidato em 2026, vamos ver. Agora, Caiado é um nome muito bom. Faz uma administração perfeita no Goiás, né? Ele conseguiu realmente, é um estado que tem muito assalto a banco, lá em cima a questão da segurança pública é muito pesada, de assassinatos, roubos, a carro forte, a banco, e isso tem apresentado nos últimos dias, ele tem apresentado que isso tem chegado a zero, inclusive, no seu estado, o roubo a banco. Então, essa questão da segurança pública lá no estado de Goiás, pertinho, estamos só a 200 quilômetros, a gente vê, estou falando de 200 quilômetros da capital, né? Porque nós estamos a pouco mais de 40 quilômetros aqui no município mais próximo de Goiás, que é Águas Lindas de Goiás. Mas veja só, é um nome bom, foi um bom parlamentar enquanto na Câmara dos Deputados e no Senado. Ele, no Legislativo, para mim, é um dos mais perfeitos no Legislativo, o Ronaldo Caiado. Está fazendo um seu governo no Goiás e pode ter um nome bom, mas é um nome ainda pesado, porque ainda carrega aquela história, que foi da UBR, ele é do agronegócio, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O problema é que o Caiado não é conhecido no Brasil como deveria conhecer, como é conhecido, por exemplo, o governador de São Paulo. Então, eu acho hoje o que pesa em relação ao Ronaldo Caiado é quando não ser um governador conhecido. E ele vai ter que trabalhar muito para que o nome dele seja levado a todos os 4 cantos do Brasil aí, para que tenha a possibilidade realmente de uma candidatura a presidente da República. Está lançada aqui no Congresso. Muitos comemoram, mas ainda estão vendo com o pé atrás se vai realmente acontecer. Pode ser que seja abraçada pela direita, porque nós temos o governador de São Paulo que não quer se candidatar a presidente. Ele quer a sua reeleição para o governo de São Paulo, que é muito tranquila. Ele quer mais 4 anos para mandar o seu mandato, aí, fazer um bom trabalho à frente do governo de São Paulo. Já o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, é um nome que a gente vê que o Zema não tem aquele craquejo, aquele estilo presidenciável, né? A gente, quando olha para uma pessoa assim, fala assim, fulano dá para tal coisa, né? Fulano parece com tal coisa. Então o Zema parece que não tem aquele jeito de presidenciável, né? Mas assim, ele também pode ser uma alternativa da direita para o ano que vem, que está bem ali. Já que o amigo falou da alternativa para a direita, alternativa para a esquerda. Fora Lula, quem que você acha que poderia jogar esse jogo aí da política nacional? Você tem algum nome, Humberto? Algum segredo nos bastidores? Quem é que poderia ocupar
esse cenário? É o sofrimento da esquerda hoje. É não ter uma pessoa. Vai colocar quem? Vamos citar aqui alguém, vamos colocar um nome que, por exemplo, chegaram a citar, que poderia ser do ex-governador da Bahia, o senador Jacques Wagner. Poderia ser um nome bom, poderia ser realmente um nome bom, Jacques Wagner, mas não é conhecido. Nós temos hoje o ministro da Casa Civil, ex-governador da Bahia também, mas é um nome muito carregado, é uma pessoa que não tem trato, é uma pessoa que não consegue ter craquejo, nem com os próprios parlamentares, né? E vai ter quem mais? Nós não temos outro nome. O nome que poderia ser, que é o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, está brigado com o presidente Lula. A não ser que daqui para lá façam as pazes e voltem a se abraçar, né? Mas, fora isso, nós não temos. Nós só temos o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Gleisi Hoffmann, de maneira nenhuma, zero chance. Então, tá difícil para a esquerda realmente um nome nessa atual conjuntura, né? Então, eu acredito aí que, por enquanto, nós temos o Ciro Gomes. Uma outra opção, poderia ser, mas é muito jovem, não tem experiência, que seria o prefeito do Recife, que é um nome que é muito comentado aqui no Congresso Nacional, que é um nome que pode chegar lá na frente. Ele pode sim, então, futuramente, um bom nome. Mas, por enquanto, eu não vejo ninguém aí na esquerda capaz de substituir o presidente Lula, não. 15 mais 55, Humberto, estamos chegando aqui à reta final do programa Boca Quente, parte 2 de hoje. Para a gente finalizar de maneira rápida esse encontro hoje entre Hugo Mota e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu estava cobrindo hoje pela manhã um evento um terceiro congresso de políticas para indígenas aqui na Câmara dos Deputados, porque eles estão acampados em Brasília, cerca de 800 indígenas em Brasília, que é a 21ª marcha deles na Brasília, que é aquele mês de abril que eles dedicam a fazer as suas reivindicações. Bom, mas com relação a esse encontro, tem muita gente falando assim, mas o Hugo Mota já está traindo, né? Hugo Mota é homem de duas caras, como eu escutei hoje de uma colega, né? Hugo Mota já está indo para outro lado. O Hugo Mota é presidente da Câmara dos Deputados, ele vai ter que se encontrar com todo mundo, ele vai ter que conversar com todo mundo. Se é a solução para se ter uma conversa e chegar a um denominador comum, ele tem que sim conversar com o Bolsonaro, conversar com o Lula, conversar com o Supremo Tribunal Federal, que poderia ser, inclusive, uma ideia até boa, quem sabe, para ajudar a chegar a um denominador comum. Olha, solta ali quem não tem envolvimento no quebra-quebra, mas estava só presente ali na esplanada dos ministérios. Quem sabe que isso não chega, inclusive, a um acordo aí, conversando com esse povo, né? E porque o que acontece? O presidente Hugo Mota vem apanhando muito por conta desse projeto da anistia. Então, eu acho que ele tem que conversar realmente com o Bolsonaro, com a oposição, com o governo, e tentar, porque ele precisa administrar uma casa, precisa trocar os projetos para votação. E isso, inclusive, estava atrapalhando as votações na casa, porque o PL estava obstruindo os trabalhos. Tanto que ontem já se votou projetos, tanto no plenário quanto nas comissões. Então, isso é importante. E ele vinha apanhando muito. Esse encontro, eu acho que é uma maneira também de dar uma amenizada em toda essa pressão sobre ele, viu? Estou vendo por esse caminho. Não é questão, porque Bolsonaro é Lula, ele está traindo um, está traindo. Não, acho que ele tem que conversar e realmente, até para ter abertura dos dois lados, e tentar um denominador comum, para que todo mundo fique bem. E ele também, é claro, né? Não vai ficar sofrendo na mão de todo mundo. Com certeza, para a gente fechar, você faria a mesma coisa que o presidente Hugo Mota fez. Encontrar com esse presidente Bolsonaro e ter uma conversa, que eu não sei o teor da conversa, mas também para ter uma conversa, que certamente foi sobre esse projeto da anistia, eu acredito eu, né? Humberto, 15 mais 58, chegamos ao fim, professor Heberto Melo, do programa Boca Quente. A gente agradece, deixa o espaço aberto para que possa crescer algo mais e também se despedir de todo o público ouvinte. Desejar a vocês um bom final de semana, parabéns pelo novo bispo, Dom Francisco, né? Já ontem tive a alegria de ter essa notícia, do anúncio do nosso novo bispo para a Diocese de Cajazeiras.
homem preparado, né? Já é visto há alguns anos. Tem formação também em jornalismo, cursou jornalismo, gosta da comunicação, tem uma em Cajazeiras, onde se vive a comunicação, né? Tudo caminha para o lado certo. E vamos ficar aqui com o nosso amigo Humberto. Ei, Humberto, lembra, viu? Saudade mata. Quinta-feira que vem, aqui com a gente, trazendo as notícias mais palpitantes da capital de todos os brasileiros. Um abraço, meu amigo. Os bastidores da política estão mais perto aqui. Está no Rio Grande do Norte com o Bolsonaro, está dia 28 com as decisões do ministro Kassab. Ministro não, Kassab vai estar, presidente vai estar com 3 ministros. Vai estar na outra do governador do PSB, vai estar mais 3 ou 4 ministros. Vai estar todo na Paraíba as decisões políticas, viu, Humberto? Tá ouvindo aí, Humberto? Que a Xerina está mandando? Acho que um de vocês tem que encostar lá pertinho deles, viu, para pegar as bastidores. Certeza. Aí estivemos com o Humberto Pinheiro. Um abraço para todos vocês. Um abraço. Herbert, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Na terça eu não entro aí com vocês. Se Deus quiser, meu amigo. Jornalista Humberto Pinheiro, direto da capital de todos os brasileiros. E chegamos ao final do nosso Boca Quente, parte 2. Amanhã tem entrevista. Amanhã tem entrevista com o Bal, né? Sandoval Vieira. Isso, e na terça-feira com a Corrinha Delfino, que vai estar aqui de na Socorro, bancada. Delfino Pereira. Meu amigo. A política tá Agora pegando você fogo. botou o sobrenome Pereira no meio. Vamos Mas aqui. tem. Eu sei. Todo mundo. 16 horas, chegamos ao fim Chegamos. do programa Obrigado Boca pela Quente, parte preferência. 2 de hoje. Obrigado pela preferência, pela paciência, pela audiência. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui reunidos às 13 horas no programa Boca Quente, parte 2. Esse espaço para o debate da política paraibana, cajazeirense e brasileiro. 10 Brasileira. horas. Chega hoje de noite, Bolsonaro, viu? Chega? Vai estar lá, Jairmar? Você vai lá? Não. Jairmar vai lá acompanhar com Ian Braga. Amanhã que é aqui perto, aqui bem pertinho. Vai chegar. Ramírez que não vai perder, não. Diz que vai Última estar lá. informação. Pode dizer. Última informação. Quem tomou posse agora por volta de meio-dia como presidente da Comissão de Orçamento foi o senador Efraim Filho, viu? A Paraíba está bombando aqui em Brasília. Paraíba é Paraíba, meu amigo. Presidente da Comissão de Orçamento, viu? Tomou posse hoje meio-dia. Paraíba é Paraíba, Então, a viu? Paraíba está mandando em tudo. Do orçamento, presidência da Câmara, Tribunal de Contas da União. Primeira STJ, secretaria Banco com do Brasil, Daniel Ribeiro. Taxa Econômica. Primeira secretária do Senado. Olha aí, né? Olha aí. É muito prestígio. Tá bonito. Muito Tá prestígio. bonito. Com um estado pequeno. Muito prestígio, é muita viu? coisa. É muita coisa. Paraibanos 16 mais ilustres. Vamos lá, boa tarde, Chegamos né? ao fim, você fica Lembramos agora. o tempo de Humberto Lucena, que presidiu 2 vezes aquela corte. Chegamos agora ao fim do Boca Quente, parte 2. Você fica agora na companhia de Francisco Alves Tatico, comandando o forró do Varandão. Forte abraço, até a próxima. Tchau. Final de mais uma edição do jornalismo que é primeiro lugar na Paraíba. Boca Quente, a bancada que tem um nome forte, abordando os principais assuntos de Cajazeiras, da Paraíba e do Brasil. Consagrada no rádio jornalismo como a maior audiência do rádio paraibano. Mais jornalismo amanhã, às 6 horas, no Bom Dia Notícias. Até lá.